Uma pessoa de qualquer signo pode se tornar uma astróloga kármica? Sim, desde que tenha esses outros pontos no mapa que ajudem. Então, por exemplo, as pessoas vão dizer assim: ah, mas Capricórnio é muito materialista, muito realista. Os signos de terra em geral, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, ele não vai acreditar, né, nesses assuntos mais esotéricos, digamos assim, ou espiritualistas. São pessoas que precisam de uma comprovação material de qualquer coisa. Né? Precisa de uma prova, né? De uma prova física, material, concreta, para acreditar em alguma coisa. Mas as pessoas que têm um Capricórnio forte no mapa, elas podem justamente querer estudar para poder entender melhor e buscar essas provas que ela necessita, né? Então, veja bem, você com uma composição em Capricórnio, ela pode justamente querer respostas para as suas perguntas. Né? Olha, a Paula está dizendo aqui, eu com minha casa 12 povoada em Capricórnio, não é, Paula? Então, casa 12 já é um indicativo, ela tem, né, vários planetas e Capricórnio na 12, mas isso significa que ela não tem capacidade de ser astróloga? Muito pelo contrário. Paula é minha aluna, excelente aluna, faz os exercícios muito bem e ela tem essa necessidade de buscar respostas, justamente por conta desses planetas na casa 12. Então, não é o signo que vai determinar isso. Não é o signo solar da pessoa. Muitas vezes é a busca pelo autoconhecimento. Então, às vezes, posicionamentos em casas do mapa que são mais voltadas para assuntos emocionais, como as casas 4, 8 e 12, a pessoa, independente do signo que está ali, pode ser Gêmeos, né? A pessoa vai buscar o conhecimento mais profundo. E por que eu falei de Gêmeos? Eu falei dos Gêmeos porque o signo de Gêmeos é um signo muito curioso, ele aprende tudo muito rápido e ele passa muito rápido para o próximo assunto. Então, às vezes falta ao signo de Gêmeos aquilo que o Sagitário tem de sobra, que é foco, né? O Sagitário traça uma meta, ele vai naquela meta até o fim. Então, ele quer chegar em tal lugar, ele só para quando ele chega naquele lugar. E como o Sagitário é o signo oposto, né, de Gêmeos, o geminiano é o contrário. Ele quer variedade, ele quer aprender muitas coisas e não necessariamente em profundidade. Mas se você coloca esse Sol em Gêmeos lá na casa 8, que é uma casa de profundidade, isso já vai dar para essa pessoa características suficientes para a busca do autoconhecimento. Né? A casa 8 é uma das casas da busca do autoconhecimento. Então, quando a pessoa tem vários planetas na casa 8, ela tem uma tendência, não vou dizer no início da vida, porque muito jovem a gente não tem maturidade emocional ainda para esses assuntos, então isso começa a aflorar depois, né, pelo menos depois do primeiro retorno de Saturno. E depois do segundo, se são pessoas às vezes muito resistentes, né, a novidades na sua vida e tal, depois do segundo retorno de Saturno, estou falando na astrologuês aqui, né? Então, o primeiro retorno de Saturno acontece por volta dos 28 anos, né? Quando Saturno dá uma volta completa no zodíaco e volta ao ponto onde ele estava no momento em que você nasceu. E aí, mais ou menos aos 28 anos, aos seus 28 anos de idade, ele completou a primeira volta. E nessa primeira volta, nesse primeiro ciclo completo, nós temos uma tendência a assumir mais responsabilidades. Então, a gente começa a olhar para a vida de uma forma um pouco mais madura. E no segundo retorno, que acontece por volta dos 56 anos, isso ainda é reforçado. Então, a gente tem mais maturidade, alcançou mais maturidade, e daí a gente tem uma tendência maior a se aprofundar nesses assuntos de alma, nesses assuntos que são, às vezes, traumáticos para muitas pessoas e no autoconhecimento. Então, independente do signo, se a pessoa, né, tem lá o Sol em Gêmeos, mas ela
se ela tiver outros planetas no mapa que deem uma maior responsabilidade ou que deem mais foco e que ela tenha situações que impliquem nessa necessidade de autoconhecimento, ela vai sim buscar isso e pode sim se tornar uma excelente astróloga kármica. Então, não é só porque a pessoa tem um Sol em Áries, que é muito, alguns falam, né, muito autoritário ou muito ansioso, muito voraz e tudo, muito briguento às vezes, as pessoas chamam de também que pode ser muito violento, mas outros posicionamentos no mapa podem dar à pessoa as características necessárias para ela seguir nesse caminho, tanto do autoconhecimento quanto o de se tornar uma astróloga que ajuda outras pessoas, que ajuda o outro na busca, né, da solução dos seus próprios problemas. Então, o signo solar, ele é só um dos pontos do mapa, né? E aí ele tem um peso na personalidade da pessoa, mas muitas vezes outros posicionamentos vão dar um peso muito maior e que vão tornar essa pessoa com características mais fortes do que o seu próprio signo solar. Então, para responder a pergunta, existe um signo solar que seja ideal para se tornar uma astróloga kármica? Não. O que existe é uma composição de todos os posicionamentos no mapa. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.